Olá, pessoal, bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Hoje nós iremos estudar equações do segundo grau com uma incógnita. Unidade 3, capítulo 1 e 2, páginas 88 a 93. Vamos iniciar conhecendo a equação do segundo grau com uma incógnita. Então, denomina-se a equação do segundo grau, na incógnita x, toda equação da forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, em que a, b e c são números reais e a tem que ser diferente de zero. Nas equações do segundo grau com uma incógnita, os números reais a, b e c são chamados de coeficientes da equação. Assim, se a equação for na incógnita x, o a sempre será o coeficiente do termo x ao quadrado. Então, o a sempre vai estar acompanhando o x ao quadrado. O b sempre será o coeficiente do termo x. E o c, que é o coeficiente sem incógnita, é chamado de termo independente, tá bom? Então, C, termo independente, o B sempre acompanha o x e o A sempre acompanha o x ao quadrado. E o A, ele precisa ser diferente de zero. B e C podem ser igual a zero, mas o A não pode, tá bom? Então, aqui nós temos alguns exemplos de equação do segundo grau. 2x ao quadrado menos 2x menos 40, igual a zero. Então, eu quero saber quais os valores dos coeficientes a, b e c. De acordo com a explicação anterior, nós vimos que uma equação do segundo grau ela pode ser representada da seguinte forma: ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então, eu já sei que o coeficiente a é quem acompanha o x ao quadrado. Então, nesse caso, o meu coeficiente a é o 2. Sei que quem acompanha o x é meu coeficiente b. Então, já sei que o b aqui é menos 2. E o c é o termo independente. Então, quem está sozinho, menos 40. Então, c menos 40. Então, eu já sei que o a é 2, o b é menos 2 e que o c é 40. Aqui nós temos outra equação do segundo grau, x ao quadrado menos 25 igual a zero. Então, nós vimos que já tem o termo que acompanha o x ao quadrado, temos o termo que está sozinho, mas não temos o termo que acompanha o x, ou seja, não temos o b. Então, nesse caso, eu já tenho uma equação do segundo grau incompleta. Nós iremos estudar de forma mais detalhada adiante. Então, quem acompanha o x ao quadrado? O a. Então, que valor tem aqui, mesmo que não apareça? 1. Então, já sei que a é igual a 1. Se não tem o b, eu já sei que o b é 0. E o c, menos 25. Aqui, novamente, eu tenho a equação do segundo grau incompleta, onde o a é 6. Então, a igual a 6. O b é quem acompanha o x, então, aqui, menos 9. E o c, que é o termo independente, como não aparece, eu já sei que o c é igual a 0. Então, esses são os coeficientes, né, de uma equação de segundo grau. Então, o primeiro passo é identificar essas equações. Em seguida, verificar quando essa equação é completa e quando essa equação é incompleta. A equação completa vai ser aquela equação quando o b e o c forem diferentes de zero, tá bom? O a nós já sabemos que ele não pode, né? O a ele não pode ser igual a zero, mas o b e o c eles podem, né, ser igual a zero. Mas para que essa equação ela seja completa, o b e o c eles precisam ser diferentes de zero. Por quê? Porque se eu coloco o b igual a zero, o x não vai aparecer, porque quando eu multiplico 0 por x, dá 0. Então, o termo não aparece, tá bom? Então, já sei que uma equação completa, ela precisa ter os 3 coeficientes. Então, no caso aqui, ó, como exemplo de equação completa, nós temos 5x ao quadrado menos 8x mais 3 igual a 0. Então, eu tenho o a igual a 5, o b igual a menos 8 e o c igual a mais 3. Nesse outro exemplo,
y ao quadrado, então quem acompanha y ao quadrado é o a, então o a aqui é 1, ó, não aparece, esse aqui é 1, o b mais 12 e o c mais 20. Então, a equação do segundo grau completa. Agora, a equação do segundo grau incompleta será aquela em que o b ou o c seja igual a zero. Nesse primeiro exemplo aqui, ó, x ao quadrado menos 81 igual a zero. Nós temos o a, que é o que acompanha o x ao quadrado, temos o termo independente, que é o c, mas não temos o termo que acompanha o x. Então, nesse caso, o b foi zero. Então, já sei que o a é 1, o b não aparece, é 0, e o c, menos 81. Nesse outro exemplo, 10t ao quadrado mais 2t igual a 0. Aqui falta o termo independente, então já sei que o c é 0. Então, o a é 10, o b é 2 e o c, não apareceu, 0. Nessa outra equação incompleta, só apareceu o a. Então, o a é 5, o b, como não apareceu, 0, e o c também, 0. Então, é bem simples essa identificação. Nós podemos representar essas equações do segundo grau na forma reduzida. O que é essa forma reduzida? A forma reduzida é quando essa equação do segundo grau ela está representada da seguinte forma, está escrita dessa forma, ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Certo? Então, para que ela esteja escrita na forma reduzida, ela tem que ser representada dessa forma. Então, aqui nós temos ó, x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0. Então, está na forma reduzida. Nós temos o a, temos o b, temos o c, ou pode ser incompleta também, mas também está na forma reduzida. Já nesse exemplo aqui embaixo, ó, não está na forma reduzida, como vocês podem observar. Ó, não está igual a 0 aqui no final. Eu tenho que ter apenas um a, um b, um c e está igual a 0. Então, aqui nós temos equações do segundo grau, mas que não estão na forma reduzida. Nós vimos que para que uma equação ela seja considerada do segundo grau, eu preciso ter a variável, ou seja, a incógnita que acompanha o coeficiente a elevado ao quadrado. No caso dessa aqui, olha, ela é do segundo grau, sim. Embora você não esteja vendo o x ao quadrado aqui, é porque ela não está na forma reduzida. Então, quando você pegar essa equação e transformá-la para a forma reduzida, você vai verificar que o x ao quadrado ele irá aparecer, tá bom? Então, ó, de acordo com esse exemplo, aliás, de acordo com o exemplo dessa equação, eu quero transformá-la na forma reduzida. Nós já sabemos que a forma reduzida tem que estar nessa ordem. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Então, primeiramente, você vai pegar essa equação e todos os termos dessa equação você vai colocar do mesmo lado e depois igualar a 0. Então, vamos pegar 2x ao quadrado, repete. Então, você tem que deixar tudo de um lado só da igualdade. Menos 7x mais 4. Esse 1 que está positivo vem negativo, menos 1. E esse x ao quadrado negativo passa positivo. Mais x ao quadrado igual a 0. Pronto. Igualei a 0. Agora eu vou juntar os termos iguais. Você está vendo que apareceu x ao quadrado aqui e x ao quadrado novamente. Então, você vai repetir. Então, 2x ao quadrado. Então, esse mais x ao quadrado, eu vou colocar aqui juntinho. Depois vem quem? O x. Então, nós temos menos 7x. Apareceu mais algum termo, só x? Não. Agora, vamos para o termo independente, que é o que não tem variável. Então, nós temos o 4 e o menos 1. Então, vai ficar mais 4 menos 1. Pronto. Agora, é só resolver. Você vai somar 2 mais 1, que está aqui, embora não apareça. 2 mais 1, 3. E o x ao quadrado, você repete. Então, 2x ao quadrado mais x ao quadrado dá 3x ao quadrado. O 7x, como não tem nenhum para somar com ele, você repete.
E 4 mais 4 menos 1. Sinais diferentes, eu subtraio do sinal do maior. Então, vai ficar mais, aí subtrai. 4 menos 1, 3. Então, fica 3x ao quadrado menos 7x mais 3. Então, nós temos agora a forma reduzida. Nessa outra, escreva na forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0 as seguintes equações do segundo grau. Mais uma vez, nós estamos diante, né, de uma equação para transformar na forma reduzida. Nesse caso, nós primeiramente iremos aplicar os produtos notáveis, que nós já aprendemos na aula anterior. Nós temos aqui, ó, x mais 1 ao quadrado. Então, vamos fazer separadinho aqui. X mais 1 ao quadrado é o mesmo que x mais 1 vezes x mais 1. Então, aqui nós temos o quadrado da soma de dois termos. Então, aqui como é que eu resolvo o quadrado da soma de dois termos? Vou pegar o primeiro termo ao quadrado, que o primeiro termo é o x. Então, x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo. 2 vezes x, 2x. 2x vezes 1, continua 2x. Mais o segundo termo ao quadrado. Quem é o segundo termo? 1. 1 ao quadrado dá 1. Ah, professora, eu não quero aplicar essa regra. Tem outra forma de fazer? Tem. Você pode ainda ir multiplicando termo por termo. É um pouquinho mais demorado, mas também dá certo. Por exemplo, você vai pegar o x e vai multiplicar por esse x, depois vai multiplicar por 1. Depois você vai pegar 1, multiplica por x, multiplica por 1. No final, você encontra o mesmo resultado. Vamos resolver. X vezes x, x ao quadrado. X vezes mais 1, mais x. Mais 1 vezes x, mais x. Mais 1 vezes mais 1, dá mais 1, igual a 0. Então, aqui, ó, x ao quadrado não tem outro igual, repete. Mais x, eu sei que aqui tem 1, então 1 mais 1, 2. Então, dá mais 2, x. Mais 1, repete. Igual a 0 que eu estou colocando aqui, pessoal, é por conta dessa equação, tá bom? Mas encontramos aqui o mesmo resultado, ó, x ao quadrado mais 2x mais 1. Então, essa é a resolução do meu produto notável. Agora, vamos fazer o outro, 2x mais 3 ao quadrado. Então, 2x mais 3 ao quadrado vai ficar como? Vamos aplicar aqui a regra do produto notável. Então, vai ficar 2x mais 3 vezes 2x mais 3. O primeiro termo ao quadrado. Então, quanto é 2x ao quadrado? 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que dá 4. X ao quadrado. Então, o primeiro termo ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro. Então, 2 vezes 2x, 4x. Vezes o segundo. 4x vezes 3, 12x. Mais o segundo termo ao quadrado. Quanto é 3 ao quadrado? 9. Pronto. Agora, eu só vou substituir cada um desses resultados na equação. Então, x mais 1 ao quadrado, nós já vimos que deu x ao quadrado mais 2x mais 1. Aí, menos. O resultado desse produto notável, eu irei colocar dentro do parênteses, porque aqui tem um sinalzinho negativo, e eu preciso fazer o jogo do sinal. Então, vai ficar 4x ao quadrado mais 12x mais 9 igual a 0. Então, vamos eliminar o parênteses. Vamos repetir, x ao quadrado mais 2x mais 1. Aqui é positivo, né? Embora não apareça, então menos com mais dá menos. Então, 4x ao quadrado, menos com mais, menos também. E menos com mais, menos. Pronto. Agora, vamos juntar os termos iguais. X ao quadrado, eu vou juntar ó, com menos 4x ao quadrado. Mais 2x
Eu vou juntar com menos 12x. Aqui você tem menos 9 e aqui você tem mais 1. Sinais diferentes, subtrai do sinal do maior. Então, 1 menos 4 menos 3. Então, repete o x ao quadrado. Sinais diferentes, subtrai ao sinal do maior. Quanto é 12 menos 2? 10. E repete o x. Sinais diferentes, subtrai dá o sinal do maior, menos. Quanto é 9 menos 1 dá 8. Pronto. Temos aqui a nossa equação na forma reduzida. Outra equação para você transformar na forma reduzida. Nesse caso, olha, como você pode observar, você tem aqui no denominador, ou seja, aqui embaixo, x menos 3 e no outro x mais 3. E aqui nós temos uma igualdade. Então, uma das formas de resolver aqui é tirando o MMC entre x menos 3 e x mais 3. Não vão se assustar em tirar o MMC entre esses termos, porque como você pode ver, x menos 3, x mais 3. Né? Esses termos são diferentes, então sei aqui que o MMC nada mais é que o produto desses dois termos. Então, vai ficar x menos 3 vezes x mais 3. Vezes x mais 3. Colocar a igualdade, aí vem para o MMC novamente. Coloca x menos 3 vezes x mais 3. Pronto. Quando você tira o MMC, você vai pegar esse MMC, vai dividir pelo termo que está no denominador, ou seja, pelo que está aqui embaixo, e o resultado você irá multiplicar pelo termo que está aqui em cima. Então, quando você divide x menos 3 vezes x mais 3 por x menos 3, qual será o resultado? Ah, professora, eu não consigo fazer direto. Monta aqui a expressãozinha. Então, você tem x menos 3 vezes x mais 3 dividido por x menos 3. Você observa, olha, que você tem dois termos iguais, que é o x menos 3 e o x menos 3 aqui embaixo. Então, quando você tem valores iguais, um dividido pelo outro, o resultado não é 1. Então, eu posso simplesmente cancelar x menos 3 com x menos 3. Restou em cima apenas x mais 3. E aqui embaixo restou o quê? Se só tinha esse termo, eu cancelei. 1. X mais 3 dividido por x, aliás, por 1, dá x mais 3. Então, pronto. Basta eu cancelar o que são iguais, ó, sobrou x mais 3. Agora, eu vou pegar x mais 3 e multiplicar por 2x. Então, vai ficar x mais 3 multiplicado por 2x. E aqui, ó, dividindo tudo isso por x mais 3. Você vai cancelar o x mais 3, que é igual, e só sobra o x menos 3. Então, vai ficar x menos 3 vezes x mais 1. Pronto. Depois que eu faço isso, tirei o MMC, fiz as divisões e multipliquei, agora eu vou cancelar aquilo que não me interessa. Como eu já tirei o MMC aqui, se eu for fazer meio pelos extremos, só vai dificultar a minha vida, eu vou acabar chegando no mesmo resultado. Então, como aqui é uma igualdade, ó, você pode cancelar esses dois valores iguais, tá bom? Então, você vai repetir só o que sobrou no numerador, que foi o x mais 3 vezes 2x, igual a x menos 3 vezes x mais 1. Vamos colocar logo o resultado da multiplicação. Esse termo que está fora, ele tem que multiplicar todos os termos que estão dentro do parênteses. Então, vai ficar 2x vezes x, dá 2x ao quadrado. 2x vezes mais 3, dá mais 3 vezes 2, 6. 6x, igual. Agora, aqui, ó, esse x tem que multiplicar o primeiro termo e o segundo termo do outro parêntese. Então, x vezes x, x ao quadrado. X vezes mais 1, mais x. Agora, o menos 3 tem que multiplicar esse termo
e esse segundo termo. Então, menos 3 vezes x, menos 3x. Menos 3 vezes 1 dá menos 3. Pronto. Agora eu vou igualar a zero. Então, coloca tudo para antes da igualdade. 2x ao quadrado mais 6x. X ao quadrado que está positivo vem negativo. Mais x vem negativo. Menos 3x passa positivo. E menos 3 vem positivo. Agora, juntando os termos iguais. 2x ao quadrado vem menos x ao quadrado. Repete mais 6x. E junta com menos x mais 3x mais 3 igual a zero. Sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior. 2 menos 1 dá 1. Então, 2x ao quadrado menos x ao quadrado vai dar 1x ao quadrado ou simplesmente x ao quadrado. Mais 6x menos x, subtrai e dá o sinal do maior. Então, 6 menos 1 dá 5. Repete o x, dá 5x. Aqui você tem mais 3x novamente. Então, mais 3 eu estou fazendo aqui passo a passo, mas você pode fazer direto, tá bom? Então, repete aqui o x ao quadrado. Aqui você tem sinais iguais, então repete. 5 mais 3, 8. 8x mais 3 igual a zero. Observem que quando eu estou fazendo as somas e as subtrações, eu só posso somar ou subtrair aqueles que têm a incógnita igual, tá bom? Então, x ao quadrado com quem tem x ao quadrado, x com quem tem x e os termos independentes juntos, tá bom? Então, tá aqui nossa forma reduzida, tá certo? Aí vocês observem, ó, que nessa equação não tinha o x ao quadrado, tá vendo? Não tinha, mas no meu resultado ele apareceu. Então, às vezes, as questões, ela vem pedindo para você classificar como equação do segundo grau. Então, se não vier na forma reduzida, você precisa transformar para verificar se vai aparecer o x ao quadrado, tá bom? Então, não esqueça, a equação do segundo grau, o maior expoente da incógnita tem que ser o 2. Então, a x ao quadrado mais bx mais o c igual a zero. Se tiver x elevado a 3, não é equação do segundo grau. O maior expoente da incógnita tem que ser 2, para ser considerada equação do segundo grau, tá bom? Agora, nós iremos para a resolução das equações do segundo grau. Nós iremos ver hoje apenas a resolução das equações incompletas. Nós vimos que as equações incompletas são aquelas onde o b ou o c é igual a zero, não é isso? Ou os dois podem ser igual a zero. Então, vamos aqui resolver equações incompletas na forma de ax ao quadrado mais bx igual a zero, ou seja, onde o c é igual a zero. Então, nesse caso, é uma equação onde não tem o c. E, às vezes, as questões, olha, ela dá a equação em forma de problema. Ela não traz a equação já montadinha no ponto, não, para vocês. Então, você tem que interpretar a questão, que diz o seguinte: um número real, mas não me diz que número é esse. Então, eu posso dizer que esse número real é x. Então, o número real, então, eu vou chamar de x, que eu não sei que número é esse. Então, o número real é tal que seu quadrado é igual ao seu triplo. Qual é esse número? Então, aqui diz, ó, que é tal que o número real, aliás, o número real é tal que seu quadrado é igual ao triplo. Então, meu número real, x. Qual é o quadrado de x? X ao quadrado. Aí, está dizendo que o quadrado desse número tem que ser igual ao seu triplo. Triplo é 3 vezes, então 3 vezes x. Prontinho, mantém a equação. Agora, eu transformo na forma reduzida para que eu possa resolvê-la. Então, x ao quadrado, 3x positivo vem negativo, igual a zero. Então, quando você tiver uma equação nessa forma, você vai colocar o termo comum em evidência. O que é o termo comum? É aquele termo que se repete nos dois membros. Quem está se repetindo aqui, nesse meu exemplo? O x. Eu tenho x aqui e tenho x aqui, tá certo? Então, ele é meu termo independente. Meu termo independente, não. Meu termo comum. Então, é o termo que eu vou colocar fora do meu parêntese. Então, aqui,
Coloquei meu termo comum em evidência, que é o x. Agora, eu vou pegar o x ao quadrado e vou dividir por x. Quanto é x ao quadrado dividido por x? X ao quadrado dividido por x. Ó, divisão de potência de mesma base. Repito a base e subtrai os expoentes. Aqui eu sei que tem 1, 2 menos 1 dá 1. 1 não precisa aparecer, não é isso? Então, x ao quadrado dividido por x dá x. E menos 3x dividido por x. Menos 3x dividido por x. Ó, x e x igual, posso cancelar. Quando eu cancelo, restou apenas quem? Menos 3. Então, aqui você vai colocar menos 3. Primeiro passo, coloco o termo comum em evidência. Coloquei. Agora, eu vou resolver a equação. Como é a equação do segundo grau, você vai ter duas raízes, tá bom? Então, primeira raiz. Quando eu falo raiz, eu estou falando no resultado. Então, você vai pegar os dois termos, o que está fora e o que está dentro do parênteses, e igualar a zero. O primeiro termo, que é o que está fora do parênteses, é só x. Então, vai ficar x igual a zero. Encontrei uma das minhas respostas. Ora, x menos 3 igual a zero. Você vai repetir aqui, ó, x menos 3 igual a zero. E vai resolver. Então, vai ficar x igual, isola o x, que é o que você procura. Nós temos aqui zero. E esse 3 que está negativo passa positivo. 0 mais 3 dá 3. Então, as raízes ou soluções dessa equação vai ser 0 e 3. Então, quando você tiver uma equação incompleta, onde o C, que é o termo independente, for igual a zero, C não vai aparecer, você vai resolvê-la colocando o termo comum em evidência, tá bom? Agora, nós iremos resolver equações incompletas na forma ax ao quadrado mais x igual a zero. Ou seja, nesse caso, quem não apareceu foi o B. Então, B é igual a zero. Então, acompanhe a situação a seguir. A medida da área de uma praça quadrada é 144 metros quadrados. Quanto mede o lado dessa praça? Diz que você tem uma praça quadrada, que a área dessa praça é 144 metros quadrados. E pede para a gente descobrir o lado. Eu já sei que para me calcular a área de um quadrado, é lado vezes lado, ou seja, é lado ao quadrado. Então, essa é a fórmula para me calcular a área de um quadrado. E a questão diz o seguinte, olha, determine a medida da área da praça, medida do lado, na verdade, né? Quanto mede o lado dessa praça, sabendo que sua área é 144. Então, vamos substituir aqui na fórmula. A igual a L ao quadrado. L é o que eu estou querendo descobrir. Então, L ao quadrado. Igual a área. Esse L ao quadrado tem que dar quanto? 144. Pronto, aqui substituindo na fórmula, eu já fiz direto, tá bom? Agora, vamos resolver. Você observa que aqui você tem o expoente 2. E nós já aprendemos que esse 2, ele vai passar, que é um expoente, ele vai passar como sendo uma raiz quadrada. Então, nós teremos aqui mais ou menos a raiz quadrada de 144. Por que mais ou menos, professora? Porque o valor do lado vai ser mais ou menos o resultado dessa raiz. Como é que eu vou saber disso? Por exemplo, qual é a raiz quadrada de 144? Nós sabemos que é 12. Então, o lado é mais ou menos 12 metros. Beleza? Mas, eu posso ter um lado negativo? Não. Então, para essa questão, como ela está falando de medida de lado, a sua resposta possível para o lado desse quadrado é apenas o 12 positivo. Mas se fosse uma equação do segundo grau comum, que não estivesse envolvendo essas medidas de área, a sua resposta seria mais 12 e sua resposta seria menos 12 também. Porque eu sei
que 12 vezes 12 dá 144. E eu sei também que menos 12 vezes menos 12 também dá 144. Ó, menos com menos, mais 12 vezes 12, 144. Então, tanto 12 positivo quanto 12 negativo ao quadrado, o resultado é o mesmo. É por isso que quando você resolve equações onde o b seja igual a zero, você vai ter sempre mais ou menos o resultado da raiz. Mas é interessante ficar atento quando for algum problema matemático que envolva a área, tá bom? Como eu não tenho um lado negativo, eu já sei que a medida do lado dessa praça é apenas 12 metros positivo, tá certo? Espero que vocês tenham compreendido. Agora vocês irão resolver as atividades da página 90, 91 e 93. Página 90, todas as questões, 91 todas, e a página 93 é apenas a questão 1, tá bom? Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Eu irei disponibilizar no grupo do WhatsApp um link para que vocês enviem as fotos da atividade. Dê uma revisada nessa aula, que o conteúdo dessa aula de hoje será o conteúdo também da nossa avaliação global. Tenham um bom dia e até a nossa próxima aula.